Atividade 4. Análise de viabilidade econômico-financeira. Convite ao estudo. Como vai, aluno? Chegamos à última unidade de ensino de nossa disciplina, Análise de Investimentos e Fontes de Financiamento. Seja bem-vindo à continuação de nossos estudos. Nesta unidade de ensino, vamos estudar análise de viabilidade econômico-financeira. Ao final desta, você terá conhecimento sobre índice de lucratividade, conceito, cálculo e situações que viabilizam ou não os projetos de investimento, índice de rentabilidade, aplicações no mercado financeiro, PL, dividend yield, payout. Análise de sensibilidade financeira, variação na TIR, seus desdobramentos e o ponto de equilíbrio e preceitos de identificação de viabilidade econômico-financeira, comparações entre VPL, TIR e IL, e relatórios de viabilidade econômico-financeira. Ao término desta unidade, você conhecerá o índice de lucratividade, o índice de rentabilidade, a análise de sensibilidade financeira e os preceitos de identificação de viabilidade econômico-financeira, comparações entre o valor presente líquido, VPL, taxa interna de retorno, TIR, e índices de lucratividade, IL. Caminhará, assim, de forma decisiva para o desenvolvimento da competência geral de conhecer o processo de análise e planejamento de estrutura de capital para a tomada de decisão sobre investimentos, bem como desenvolver a competência técnica de conhecer as técnicas de gestão do custo de capital e fontes de financiamento e de análise de investimento, para o apoio à tomada de decisão na gestão financeira das empresas. Iniciaremos os estudos apresentando a seguinte situação da realidade profissional. A companhia DOG YM SA, que atua no ramo de ração animal, tendo como clientes pet shops em todo o país, você tomará decisões a respeito de implantações de projetos de investimento, com informações financeiras disponíveis na organização. No decorrer desta unidade, ajudaremos a organização DOG YMSA a tomar decisões que envolvam lucratividade, rentabilidade e sensibilidade financeira. A partir dos dados das demonstrações financeiras apresentadas, veremos ao longo desta unidade o estudo de índices de lucratividade, conceito, cálculo e situações que viabilizam ou não os projetos de investimento, o índice de rentabilidade, aplicações no mercado financeiro, PL, dividend yield, payout. Veremos a análise de sensibilidade financeira, variação na TIR, seus desdobramentos e o ponto de equilíbrio. E, encerrando a unidade, estudaremos os preceitos de identificação de viabilidade econômico-financeira, comparações entre VPL, TIR e IL e relatórios de viabilidade econômico-financeira. Seção 4.1. Índice de lucratividade líquida. Diálogo aberto. Vamos retomar o caso da companhia DOG YM SA, que atua no ramo de ração animal, tendo como clientes pet shops em todo o país e tomará decisões a respeito de implantações de projetos de investimento, com informações financeiras disponíveis na organização. A companhia levantou as seguintes demonstrações financeiras provenientes da implantação de uma planta para a fabricação de rações. Tabela 4.1. Receitas e despesas anuais projetadas para cálculo do índice de lucratividade líquida. Receita operacional. Ano 1, 1.900.000, menos despesas de 1.200.000, fluxo de caixa antes do imposto, 700.000, depreciação, 400.000, lucro antes do imposto, 300.000, imposto de renda, 75.000, lucro líquido, 225.000. Ano 2, 2 milhões, 1 milhão e 3, receita operacional, 2 milhões, menos despesas, 1.000, 1.300.000,
fluxo de caixa antes do imposto, 700 mil, depreciação, 400 mil, lucro antes do imposto, 300 mil, imposto de renda, 75 mil, lucro líquido, 225 mil. Ano 3, receita operacional, 1.800.000, menos despesas, 1.200.000, fluxo de caixa antes do imposto, 600 mil, depreciação 400 mil, lucro antes do imposto 200 mil, imposto de renda 50 mil, lucro líquido 150 mil. Ano 4, receita operacional 1.700.000, menos despesas 1.200.000, fluxo de caixa antes do imposto 500 mil, depreciação 400 mil, lucro antes do imposto 100 mil, imposto de renda 25 mil, lucro líquido 75 mil. Ano 5, receita operacional 1.600.000, menos despesas 1.200.000, fluxo de caixa antes do imposto 400 mil, depreciação 400 mil, lucro antes do imposto 400 mil, lucro antes do imposto 0, imposto de renda 0, lucro líquido 0. Além das informações prestadas nas demonstrações contábeis acima, sabemos que o investimento inicial do projeto analisado referente a equipamentos é de 2 milhões e tem uma vida útil de 5 anos, estando totalmente depreciada ao término desse período, quando se encontrará sucateada, devendo ser substituída. A taxa do imposto de renda é de 25%. A taxa exigida para aprovação do projeto é de 13%. Tomando a companhia DOG YMSA com objetivo de estudo, você calculará o índice de lucratividade líquida. Após o cálculo do índice de lucratividade, concluiremos a sessão analisando as situações que viabilizem ou não os projetos de investimentos, vendo como o método de avaliação econômica de investimentos é utilizado como critério para aceitar ou rejeitar o projeto em análise. Não pode faltar. Você sabe o que é índice de lucratividade? Começaremos então definindo esse método de avaliação econômica de investimento. Segundo a ZAF 2006, o índice de lucratividade, IL, é o quociente entre o valor atual das entradas de caixa e o investimento inicial do projeto. O índice de lucratividade não difere muito do valor presente líquido. A única diferença é o fato que o IL mede o retorno relativo ao valor atual dividido pelo valor investido. O valor presente líquido é a diferença de valores entre o valor atual dos retornos e o investimento inicial. O IL é definido pela equação IL, valor atual das entradas de caixa, dividido pelo investimento inicial. O índice de lucratividade é uma técnica sofisticada de análise econômica de investimentos, pois considera o valor do dinheiro no tempo. Possui como critério de decisão de aceitar projetos quando IL maior ou igual a 1, caso contrário, IL menor a 1, o projeto deverá ser rejeitado. Quando o índice de lucratividade for maior ou igual a 1, o valor presente líquido será maior ou igual a 0. Dentre as vantagens que podemos destacar para a técnica do índice de lucratividade estão as facilidades de compreensão e a de decisão entre alternativas de investimento baseadas nos maiores índices. Outra característica marcante, também apontada como a vantagem do método, é que ele incorpora o valor do dinheiro no tempo, pois utiliza fluxos de caixa descontados ao custo de oportunidade. Como desvantagem, o índice de lucratividade, assim como a taxa interna de retorno, não leva em consideração o valor dos retornos em termos absolutos, mas apenas em termos percentuais. Pode ocorrer que,
Sendo o objetivo corporativo o de gerar maiores ganhos absolutos, esse poderá não ser atingido utilizando como critério de decisão de investimento o IL, pois esse pode apontar um projeto mais lucrativo em termos percentuais, mas que pode gerar em termos absolutos menores retornos sobre o investimento. Para compreendermos e aplicarmos esse método, partimos da informação inicial de uma análise de projeto de um investimento inicial de 1.600.000 para a compra de veículos a serem R$ 1.600 para a compra de veículos a serem utilizados por uma transportadora. Reiterando, uma análise de projeto de um investimento inicial de 1.600.000 para a compra de veículos a serem utilizados por uma transportadora. Investimento esse em caminhões que serão necessários para a prestação do serviço mencionado no projeto, por um período de 5 anos, correspondente ao período de vida útil dos caminhões. A projeção para as receitas e despesas do projeto da empresa Sixim Lima S.A. é apresentada na tabela 4.2 abaixo. Ao final do período, os veículos estarão inutilizados, sendo a taxa do imposto de renda de 25% e o custo de oportunidade de 10%. Tabela 4.2, receitas e despesas anuais projetadas para o cálculo do índice de lucratividade. Ano 1, receita operacional 1.950.000, menos despesas 1.000.000, fluxo de caixa antes do imposto 950.000, depreciação 320.000, lucro antes do imposto 630.000, imposto de renda 157.500, lucro líquido 475.500. Ano 2, receita operacional 1.950.000, menos despesas de 1.000.000, fluxo de caixa antes do imposto 950.000, depreciação de 320.000, lucro antes do imposto 630.000, imposto de renda de 157.500, lucro líquido 472.500. Ano 3, receita operacional 1.850.000, menos despesas 1.000.000, fluxo de caixa antes do imposto 850.000, depreciação 320.000, lucro antes do imposto 530.000, imposto de renda 132.500, lucro líquido 397.500. Ano 4, receita operacional 1.700.000, menos despesas 900.000, fluxo de caixa antes do imposto 850.000, depreciação 320.000, lucro antes do imposto 530.000, imposto de renda 132.500, lucro líquido de 397.500. Ano 5, receita operacional 1.650.000, menos despesas 700.000, fluxo de caixa antes do imposto 950.000, depreciação 320.000, lucro antes do imposto 630.000, imposto de renda 157.500, lucro líquido 472.500. E agora, o que faremos? Faremos o seguinte: examinaremos cuidadosamente a tabela 4.2, analisando com atenção os fluxos de caixa estimados. Estima-se que, ao entrarem em operação, os caminhões obtenham receita de vendas de 9.150.000 ao longo dos próximos 5 anos. No próximo ano, depois de deduzidas as despesas, o fluxo de caixa antes do imposto de renda será de 950.000,
O fluxo de caixa para o segundo ano é estimado em 950 mil, para terceiro em 850 mil, para o quarto ano em 850 mil e para o quinto e último ano do projeto em 950 mil. Para calcularmos o índice de lucratividade do projeto, dividiremos o IL igual ao valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial. Investimento inicial igual a 1.600.000. O cálculo do valor atual das entradas de caixa é obtido utilizando a fórmula abaixo, conforme Gitman, 2006. Valor atual das entradas de caixa. Aplicando ao caso da empresa Six Sigma SA, temos valor atual das entradas de caixa, 950 mil dividido por 1 mais K sobre 1, mais 950 mil dividido por 1 mais K sobre 2, mais 850 mil dividido por 1 mais K sobre 3, mais 850 mil dividido por 1 mais K sobre 4, mais 950 mil dividido por 1 mais K sobre 5. Valor atual das entradas de caixa, 950 mil dividido por 1 mais 0,1 sobre 1, mais 950 mil, 800. Reiterando, valor atual das entradas de caixa, 950 mil dividido por 1 mais 0,1 sobre 1, mais 950 mil dividido por 1 mais 0,1 sobre 2, mais 850 mil dividido por 1 mais 0,1 sobre 3, mais 850 mil dividido por 1 mais 0,1 sobre 4, mais 950 mil dividido por 1 mais 0,1 sobre 5. Valor atual das entradas de caixa, 950 mil dividido por 1,1 sobre 1, mais 950 mil, 1,1 sobre 2, mais 850 mil dividido por 1,1 sobre 3, mais 850 mil dividido por 1,1 sobre 4, mais 950 dividido por 1,1 sobre 5. Valor atual das entradas de caixa, 950 mil dividido por 1,1, mais 950 mil dividido por 1,21, 850 mil dividido por 1,331, mais 850 mil dividido por 1,4641, mais 950 mil dividido por 1,6105. Valor atual das entradas de caixa é igual a 3.457.818,27. O IL, valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial. IL, 3.457.818,27 dividido por 1.600.000. IL igual a 2,16. Como IL é maior a 1 pelo critério de decisão, o projeto será aceito. O índice de lucratividade IL é o quociente entre o valor das entradas de caixa e o investimento inicial do projeto. Assimile IL, valor atual das entradas de caixa dividido por investimento inicial. Reflita. Como os gestores das organizações diferem os critérios do valor presente líquido e do índice de lucratividade? O que os dois critérios de análise econômica de investimento têm em comum? Exemplificando, determinada organização teve um valor atual das entradas de caixa de R$1.100.000 em um investimento inicial de R$1.000.000. Determine o índice de lucratividade e diga se o projeto deverá ser aprovado ou rejeitado. IL igual ao valor atual das entradas de caixa dividido por investimento inicial. IL, R$1.100.000 dividido por 1.000.000. IL igual a 1,10. Como IL maior a 1, pelo critério de decisão, o projeto será aceito.
Faça você mesmo. A organização ASIL Ltda Limitada teve um valor atual das entradas de caixa em 900 mil e um investimento inicial de 1 milhão. Determine o índice de lucratividade e diga se o projeto deverá ser aprovado ou rejeitado. Pesquise mais. Estamos estudando o índice de lucratividade. Caso você queira saber mais sobre o assunto, veja o artigo sobre o assunto do link a seguir. Sem medo de errar. Apresentaremos as demonstrações do resultado do exercício projetadas para um projeto de investimento de 5 anos da organização DOG YMSA. Uma vez de posse dessas informações, você ajudará a organização a determinar o índice de lucratividade do investimento analisado, apresentará as etapas de seu cálculo, bem como analisará o método do IL. Você mostrará aos dirigentes da DOG YM a técnica do índice de lucratividade, apresentando os passos dos cálculos envolvidos e a análise desse método. Com todas as explicações dadas até agora, você tem condições de ajudar a organização DOG YM SA a tomar decisões que envolvam métodos de análise econômica de investimento, mais precisamente o IL. Partimos da informação inicial fornecida no convite ao estudo, um investimento inicial de 2 milhões num projeto para processamento de frutas em polpas. Investimento esse no maquinário e instalações necessárias para viabilizar o projeto e com isso fornecer por um período de 5 anos as polpas a lanchonetes de uma grande cidade brasileira. A projeção para as receitas e despesas do projeto da DOG YMSA foi apresentada na tabela 4.1. Interprete o resultado sabendo que o custo de oportunidade para a DOG YMSA é de 13%. Tabela 4.1. Receitas e despesas anuais projetadas para o cálculo do índice de lucratividade líquida. Ano 1. Receita operacional 1.900.000, menos despesas 1.200.000. Fluxo de caixa antes do imposto 700.000. Depreciação 400.000. Lucro antes do imposto 300.000. Imposto de renda 75.000. Lucro líquido 225.000. Ano 2. Receita operacional 2 milhões. Menos despesas 1.300.000. Fluxo de caixa antes do imposto 700.000. Depreciação 400.000. Lucro antes do imposto 300.000. Imposto de renda 75.000. Lucro líquido 225.000. Ano 3. Receita operacional 1.800.000. Menos despesas 1.200.000. Fluxo de caixa antes do imposto 600.000. Depreciação 400.000. Lucro antes do imposto 200.000. Imposto de renda 50.000. Lucro líquido 150.000. Ano 4. Receita operacional 1.700.000. Menos despesas 1.200.000. Fluxo de caixa antes do imposto 500.000. Depreciação 400.000. Lucro antes do imposto 100.000. Imposto de renda 25.000. Lucro líquido de 75.000. Ano 5. Receita operacional 1.600.000. Menos despesas 1.200.000. Fluxo de caixa antes do imposto 400.000. Depreciação de 400.000. Lucro antes do imposto de 0. Imposto de renda 0. Lucro líquido 0. Determinação do índice de lucratividade. IL, valor atual, é igual ao valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial. Investimento inicial igual. O cálculo do valor atual das entradas de caixa é obtido utilizando a fórmula abaixo, conforme Gitman 2006. PV, a soma de N T igual a 1
FC sobre 1 mais K elevado a T. Após os cálculos, aplique a fórmula IL igual ao valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial. Dado pela divisão da soma do valor atual das entradas de caixa pelo investimento necessário, analise o resultado e diga se o projeto deve ser aceito ou rejeitado. Atenção! Sendo o resultado do índice de lucratividade do projeto maior ou igual a 1, aceita-se o projeto. Caso contrário, o projeto é rejeitado. Lembre-se, IL igual ao valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial. Avançando na prática. Pratique mais. Instrução. Desafiamos você a praticar o que aprendeu, transferindo seus conhecimentos para novas situações que podemos encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e depois compare-as com as de seus colegas. Índice de lucratividade. 1. Competência de fundamento da área. Conhecer o processo de análise e planejamento de estrutura de capital para a tomada de decisão sobre investimentos. 2. Objetivos de aprendizagem. O aluno deve compreender, calcular e analisar o índice de lucratividade. 3. Conteúdos relacionados, índice de lucratividade, conceitos e cálculos envolvidos. 4. Descrição da situação problema. Determinada organização tem um valor atual das entradas de caixa de R$ 900 mil e um investimento estimado em 88 mil. Sabendo que o custo de oportunidade é de 11%. Determine o índice de lucratividade para o caso em questão e diga se o projeto deverá ser aprovado ou rejeitado. Resolução da situação problema. IL igual ao valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial. IL igual a 90 mil dividido por 88 mil. IL igual a 1,02. Como IL igual a 1, o projeto nesse caso é aceito. Significa que para cada R$1 investido a empresa receberá R$1,02 de retorno. Lembre-se, o valor presente líquido maior ou igual a 1, aceita-se o projeto. Caso contrário, o projeto será rejeitado. Faça você mesmo. Determinada organização tem um valor atual das entradas de caixa projetada em R$110 mil e um investimento estimado em R$112 mil. Determine o índice de lucratividade para o caso em questão e diga se o projeto deverá ser aprovado ou rejeitado, analisando o resultado encontrado. Faça valer a pena. O índice de lucratividade é um método de análise econômica de investimentos. Seu cálculo é obtido através de qual fórmula? Letra E. IL igual ao valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial. 2. O método de avaliação econômica de investimentos assemelha-se a outro método de avaliação. Assinale o método a que estamos referindo. B. VPL, valor presente líquido. 3. Dado o DRE conforme tabela abaixo, sabendo que o investimento inicial foi de 100 mil e o custo de oportunidade de 10% ao ano. Receitas e despesas anuais projetadas para o cálculo do índice de lucratividade. Ano 1, receita operacional de 100 mil, menos despesas de 500 mil, fluxo de caixa antes do imposto de 50 mil, depreciação de 10 mil, lucro antes do imposto 40 mil, imposto de renda 10 mil, lucro líquido de 30 mil. Ano 2, receita operacional 100 mil, menos despesas 60 mil, fluxo de caixa antes do imposto 40 mil, depreciação 10 mil, 30 mil de lucro antes do imposto, imposto de renda 7.500, lucro líquido de 22.500. Ano 3, receita operacional de 100 mil, menos despesa de 70 mil, fluxo de caixa antes do imposto de 30 mil, depreciação de 10 mil, lucro antes do imposto de 20 mil, imposto de renda de 5 mil, lucro líquido de 15 mil.
Ano 4, receita operacional de 100 mil, menos despesa de 75 mil, fluxo de caixa antes do imposto 25 mil, depreciação de 10 mil, lucro antes do imposto de 15 mil, imposto de renda de 3.750, lucro líquido de 11.250. Ano 5, receita operacional 100 mil, menos despesas 80 mil, fluxo de caixa antes do imposto 20 mil, depreciação de 10 mil, lucro antes do imposto de 10 mil, imposto de renda de 2.500, lucro líquido de 7.500. Determine o índice de lucratividade. A, 1,31.